Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do Tribunal do Júri. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla Jussara. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é o oitavo jurado que faz parte do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri? Também vou falar sobre o princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Vou falar também da soberania dos veredictos, da não responsabilização por motivar as decisões. Então vamos lá? Eu começo com o artigo 447 do Código de Processo Penal, que diz assim: o Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7, que constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Ou seja, é o juiz togado, juiz competente, mais 7 jurados. Dos 25 listados, 7 serão escolhidos. Carla, se tiver 15 alistados, posso escolher 7, menos que 15 não dá. Ok? Então, de 25 jurados, escolho 7, e desses 7, eles é que vão compor o conselho de sentença. Correto? O que é de interessante quando a gente fala isso? Porque o conselho de sentença é formado pelos jurados, esses 7 jurados, que são pessoas do povo, pessoas comuns, maiores de 18 anos, pessoas que possuem um princípio que é da soberania dos veredictos. Ou seja, no momento em que ocorre a votação para falar se aquela pessoa tem que ser condenada ou absolvida, a votação é secreta, não gerando para aquela pessoa nenhum tipo de responsabilidade, E outra coisa importante, esta pessoa, ela não precisa fundamentar ou motivar a sua decisão. Ao contrário, se a gente estivesse falando de uma vara criminal, que o juiz, ele está de acordo com o princípio do livre convencimento, mas o juiz fundamenta a sua decisão atrelado o quê? As provas, correto? As provas que estão anexadas aos autos do processo, não de forma aleatória e imaginária. Ok? Quando a gente fala do tribunal do júri, não existe fundamentação. A votação é secreta, é num papel, é secreta. E o juiz não sabe quem votou a favor ou contra. Por isso que não há nenhum tipo de responsabilização. Mas esse veredito, ele é soberano. A decisão é soberana. Ok? Isso é importante. Tá bom, Carla. Eu já entendi que ele tem... os jurados não são responsabilizados, a votação é secreta, ele tem a soberania dos veredictos, Existe isso tudo. Mas eu não posso deixar de falar, e que isso é muito importante, que a gente está vendo isso muito na teoria, mas não está vendo isso na prática, no nosso dia a dia, é o princípio da presunção de inocência, do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Eu só posso dizer que aquela pessoa ela é culpada através da sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, acabou, não cabe mais recurso, encerrou. Aí eu posso dizer que essa pessoa é culpada por aquele crime. Antes disso, eu não posso alardar aos 4 ventos que aquela pessoa cometeu um crime, sendo que não houve nenhum julgamento antes. Outra coisa que eu gostaria de falar também, muito importante, é que a prisão, ela é exceção e não a regra. Mas não é isso que a gente está vendo no nosso dia a dia. Tudo bem, Carla, você já explicou tudo para mim. Agora eu quero saber quem é esse oitavo jurado, já que o Código de Processo Penal, no seu artigo 447, diz que são apenas 7. E você está dizendo que tem um oitavo. Ou seja, você pelo menos está perguntando se existe um oitavo.
e eu digo para vocês que infelizmente ele existe, que é a mídia. A mídia, quando ela deixa de noticiar de forma imparcial e passa a ser mais tendenciosa, causando um clamor da sociedade, e a sociedade acaba gritando por uma condenação. Essa mídia, ela condena sem ter havido processo. E que a devastação que causa na vida daquelas pessoas que estão sendo condenadas pela sociedade é muito maior, porque se você fez isso, a sua vida continua, mas daquela pessoa muitas vezes ela não vai conseguir mais emprego. E isso a gente tem que levar em conta. Nós vimos programas televisivos que primam, né, em causar um clamor, né, na sociedade, gritando por uma justiça em que, quando a justiça atua e decide de forma contrária, a justiça acaba perdendo um crédito, sendo descreditada, né, pela sua atividade judiciária. Ou seja, no final ainda, o judiciário ainda sai perdendo com relação à sua visibilidade perante a sociedade. Infelizmente, isso acontece. Nós também temos aqueles crimes que ocorrem em pequenos municípios. Nesse município, acaba ocorrendo o que a gente chama de desaforamento. O que é isso? É tirar aquele julgamento que ocorreria naquele município e levar para outro. Por quê? Porque no município é aquela forma de falar assim, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece o autor do fato, todo mundo conhece a vítima. E em sua maioria, aquela situação ela toma um teor mais pessoal e sentimental. Então os jurados serão formados por quem? Por aquelas pessoas que estão ali no município. E obviamente, como já estão abaladas emocionalmente e pessoalmente decorrente daquele fato, a tendência maior é condenar do que absolver. E quando isso não acontece, acaba gerando uma insatisfação naquele local, em que muitas vezes a justiça tem que trabalhar para proteger o acusado de linchamento, de outras questões. Então, para que ele tenha um julgamento justo, eu tenho que retirar ele daquele município, daquele foro, e encaminhar o julgamento para o outro foro, o outro município, outra localidade, para que ele tenha um julgamento justo. Para que ele, ao adentrar no plenário, ele já vai entrar condenado, só não sabendo quanto da pena, para evitar isso. Porque nós temos o direito, como todos nós, a ampla defesa e o contraditório. São princípios importantes e que muitas vezes a sociedade esquece dele e já condena e não ouve a outra parte. Importante também lembrar que nós tivemos vários crimes ocorridos de forma muito triste e de amplitude nacional, né? Que realmente levou à comoção. Por não acreditar na crueldade ou na forma como aquilo foi feito, ou a sensação que gerou, o repúdio que gerou na sociedade referente ao fato. Mas que, por mais que nós tenhamos repúdio, que nós não aceitemos isso, cabe à justiça julgar. Cabe a cada um o seu papel. O juiz está ali no tribunal do júri, um juiz togado, competente, capaz. É um juiz que vai agir com a sua imparcialidade. É um juiz que tem a competência para exercer aquele papel.
quando nós estamos falando de um juiz da vara criminal, a gente também tem a mesmo entendimento, que é um juiz togado, capaz, competente, que vai fundamentar as suas decisões através da livre convicção, mas com provas baseadas, atreladas aos autos do processo. É isso que tem que ser importante. Que a gente possa ter a nossa opinião, mas que a nossa opinião não extravase para os 4 cantos do planeta, para os 4 cantos do nosso país, não vou nem dizer planeta, do nosso país, causando um grito de repúdio, um grito de condenação, de linchamento àquela pessoa, sendo que até o momento não houve nenhum tipo de condenação judicial. Então, presume-se inocente. Eu sei que pode parecer difícil as pessoas compreenderem isso, mas ou então algumas pessoas possam falar assim, mas vocês estão defendendo o bandido. Não. A gente trabalha com a lei. E para trabalhar com a lei, a gente tem que ser imparcial. Eu jamais vou dizer que uma pessoa cometeu ou não cometeu crime. É a lei que vai provar isso, se houve ou se não houve. Mas o que eu posso afirmar é que, ao condenar aquela pessoa antes de qualquer julgamento, porque faço parte da sociedade, é tirar o direito daquela pessoa a um princípio básico de ampla defesa e contraditório. Bom, eu espero que tenha sido claro, que tenha ficado entendido, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Uma semana de muitas vitórias para todos nós. Até lá!